Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um exercício de derivadas parciais, um exercício simples, mas que vai ajudar muita gente, tá? Acompanha aqui comigo. E se você estiver vendo do YouTube, saiba que tem aqui na descrição um link para baixar o PDF da resolução. Esse PDF é uma maneira mais fácil, se você tem dificuldade às vezes de ficar escutando, prefere ler você mesmo, tá bem explicado, passo a passo, sem problema algum. Tudo bem? Então vamos lá. O exercício é o seguinte: dada a função f(x,y,z), ou seja, de três variáveis, lembra, a derivada parcial você trabalha quando tem funções de mais de uma variável, que é xz menos 5x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta, e ele pede para calcular f(y,z), certo? Dada a função, calcule esta derivada aqui. Derivada parcial de segunda ordem. Como é que eu sei que é de segunda ordem? O que é a ordem? A ordem é quantas vezes você faz o processo de derivação para chegar na derivada que você quer. Nesse caso, é de segunda ordem porque ele pede para primeiro calcular em relação a y e depois calcular, derivar parcialmente em relação a y e depois o resultado derivar parcialmente em relação a z. Lembra que é o seguinte, quando tem esse tipo de notação, a gente deriva da esquerda para a direita. Começa com a variável que está mais à esquerda e finaliza com o que está mais à direita. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro precisamos calcular fy, que é a derivada parcial da nossa função fx de yz em relação a y, que é então a derivada parcial de um xz menos 5x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta, em relação a y. Bom, aqui a gente tem uma subtração, né? Lembra que a derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração de derivadas. Podemos abrir isso aqui em duas derivadas. Então, é a derivada parcial de xz em relação a y menos a derivada parcial de 5x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta, em relação a y. Só que, derivando em relação a y, x e z são vistas, são tratadas como constantes. Se você deriva parcialmente em relação a uma variável, as outras são tratadas como constantes. Nesse caso aqui, xz. Bom, xz a gente pode passar para fora da derivada multiplicando a derivada parcial de 1 em relação a y. Só que derivada de 1 é zero. Derivada de qualquer constante é zero. Então isso aqui a gente já cancela, né? Menos, bom, vamos passar para fora aquilo que é constante, 5x ao quadrado e z à quarta, vezes a derivada parcial de y ao cubo em relação a y. Veja bem que essa derivada ela é bem simples, né? A gente tem aqui uma função que é do estilo y elevado a n, sendo que n é um número natural. Qual que é a derivada? A derivada é o n, que ele desce, e multiplica y elevado a n menos 1. Basta, então, aplicar ao y ao cubo. Logo, nosso fy aqui, ele é 5x, menos 5x ao quadrado, z à quarta, vezes, o n é 3, então 3 vezes y elevado a 3 menos 1. Tá? Isso aqui é tabelado. Lá, quando a gente começa a estudar a derivada, lá no começo de cálculo 1, a gente já vê logo essa propriedade, o professor demonstra, certo? E nas derivadas parciais, todo aquele conteúdo cai aqui. Tá? Não esqueçam disso, ele é usado. Logo, o nosso fy, ele é menos 5... Opa, eu vou fazer a conta, né? É menos 15 x ao quadrado, y ao quadrado, z à quarta. Certo?
Bom, calculamos fy. Agora podemos calcular a derivada solicitada, que é fyz. Por quê? Bom, porque fyz nada mais é do que a derivada parcial de fy, né, de xyz, em relação a z. Entendeu por que a gente teve que calcular fy aqui? Então, resolvendo, é a derivada parcial de menos 15x ao quadrado, y ao quadrado z à quarta, em relação a z. O que é constante? X e y. A gente pode passar para fora da derivada. Então, é menos 15 x ao quadrado, y ao quadrado, vezes a derivada parcial de z à quarta em relação a z. E olha só, é a mesma característica daqui, né? Z à quarta. A única coisa é que em vez de y, aqui a gente, né, é a variável z. E o nosso n agora é 4. Então, é menos 15 x ao quadrado, y ao quadrado, vezes 4, z elevado a 4 menos 1. Apenas resolvendo continha, temos que a nossa resposta é menos 60 x ao quadrado, y ao quadrado, z ao cubo. E assim encontramos a derivada parcial de segunda ordem solicitada pelo exercício, certo? Espero que tenham conseguido entender. Lembrando sempre, o que é importante? Derivada parcial, ela trabalha com funções de mais de uma variável. Segundo, a ordem de uma derivada, seja uma derivada comum ou uma derivada parcial, é o número de vezes que você precisa realizar o processo de derivação, né? Sucessivamente. Derivei aqui, agora isso eu derivo, certo? E ele pediu dessa forma. E mais um ponto importante. Se você deriva em relação a uma variável, todas as outras, são trabalhadas como constantes, ok? Então, é isso o vídeo de hoje, tá? Ficou alguma dúvida? É só entrar em contato e acompanhe as nossas postagens, por favor, porque agora a gente vai lançar bem trabalhado mesmo o lance da monitoria. Espero que vocês acompanhem, porque vai ser um exercício muito top e que vai ajudar muita gente, de verdade, pessoal. Vai ser um serviço assim que a gente vai dar todo de nós, né, o monitor que tiver disponível, ele vai se dar ali no horário para ajudar cada um de vocês que precisarem. Bom, mas isso vocês vão ver certinho como que é daqui uns dias, beleza? Qualquer dúvida, só falar.